Muito boa noite, muito boa noite. Prazer estar contigo nesta sessão com o Ricardo número 91 já. Hoje, para falar sobre um mecanismo de comunicação para negociação mais simples e menos usado, talvez, do que eu conheço, que eu tenho percebido que tantas pessoas não têm tanta facilidade para usar. E o que eu vou contar para você hoje é sobre como aplicar esse mecanismo tão simples de comunicação que vai fazer com que você gere mais empatia, mais conexão, vai te ajudar a compreender melhor o seu cliente ou o seu potencial cliente, isso para facilitar o sucesso na sua negociação. De uma forma ou de outra, o que eu vou conseguir com você hoje é que você aplique um sistema muito fácil, de 4 passos, e que isso facilite a comunicação, aumentando o nível de confiança. Então, se isso te interessa, fica, porque isso vai te ajudar, tá bom? Fica até o final. Então, se você me conhece, se não me conhece, se é novo por aqui, meu nome é Ricardo Massó, e eu estou há mais de 10 anos já no Brasil, fazendo sempre mais do que 100 mil reais por mês, com propriedades de férias, criando, ensinando a gerar negócios de propriedades de férias. E eu ensino pessoas a fazer isso, a ter esse nível de resultado, mesmo que você ainda não tenha nenhum imóvel, que talvez nem pense em ter, tá bom? E o que é propriedade de férias? Propriedade de férias é um sistema de hospedagem baseado em tempo compartilhado, e é um tipo de arranjo em que uma propriedade de férias, com uma casa, um apartamento, é dividida no uso para vários proprietários, e cada pessoa que compra um direito de uma propriedade de férias para você, se a pessoa compra um direito de usar um determinado período de tempo durante o ano, geralmente uma semana ou 2 semanas por ano. Os proprietários de tempo compartilhado, as pessoas que compram o sistema de propriedades de férias de você, eles podem usar a propriedade durante seu período de tempo designado, podem alugá-la para outras pessoas, ou inclusive trocá-la e usar múltiplos destinos dentro de um sistema de destinos de férias múltiplos. O sistema de propriedades de férias é um tipo de opção de férias mais acessível, mais vantajosa para a pessoa que viaja do que por exemplo, ter uma propriedade inteira, então se transforma mais vantajoso. Também é mais vantajoso do que alugar um quarto de hotel, então é uma forma de viajar mais inteligente e vantajosa para o seu cliente. E geralmente tem que pagar o cliente um valor para adquirir o produto e um valor de manutenção cada vez que faz uma reserva, ou no mínimo uma vez por ano, para garantir que a propriedade está em perfeitas condições de uso. Uma vez que eu faço essa introdução e que eu te ajudo a entender o ponto até aqui, eu vou compartilhar agora, vou pegar aqui o arquivo, vou compartilhar agora a minha tela. Preparamos um material, né? Organizei um material para te ajudar a ter, né, essa compreensão, esse entendimento, e eu não estou achando esse material, mas eu vou achar em um segundo. Preparamos um material ilustrativo para me ajudar a acompanhar este raciocínio, mas eu não estou achando. Você pode mandar de novo, por gentileza, o arquivo de... Não sei o arquivo agora mesmo. Tá bem. Só um segundo, essas são as coisas do direito, né? O direito que agora mudou, que a partir desta semana mudou, que antes era às 3 da tarde, e de agora em diante passa a ser às 8 horas toda semana, continuará sendo sempre nas quintas, só que agora, em vez de ser às 3 horas da tarde, vai passar a ser às 8 horas da noite. Por um motivo ou outro, acredito que isso pode facilitar com que talvez você tenha um tempo mais livre neste horário, e que isso pode te ajudar a que você possa acompanhar o conteúdo. E no final, minha missão é que você possa ter acesso. Então, é por esse motivo que eu facilito. Então, eu já vou compartilhar aqui minha tela, já encontrei o arquivo, obrigado por me passar o arquivo, muito bom. E está carregando aqui, se carregar vou abrir e vou passar detalhe por detalhe nessas 4 etapas. Basicamente, a gente vai falar de pergunta, resposta, suporte e retroalimentação. E esta é uma sequência que é ordenada cronologicamente por essas 4 etapas, pergunta, resposta, suporte e retroalimentação. Você vai ver como vai facilitar que a comunicação flua, e isso vai tender a fazer que você tenha uma melhor comunicação com o seu cliente. Essa etapa onde você consiga aplicar essa pergunta, resposta, suporte e retroalimentação, está correto o arquivo? Obrigado. Essa, onde você consegue criar essa sequência de pergunta, resposta, suporte e retroalimentação, isso começa no início de uma apresentação com o seu cliente. Isso é algo que vai te ajudar a trazer profundidade na comunicação. Essa profundidade vai tender a fazer que você gere mais confiança. E esse aumento de confiança é a base mais sólida
para ter sucesso na negociação, porque em base à confiança, o cliente tenderá a ser mais sincero, tenderá a se abrir mais, tenderá a te dizer o que gosta e o que não gosta, o que dá certo, o que não dá certo, o que pode e não pode pagar, como que pode e como que não pode pagar, e você vai evitar basicamente um monte de desculpas esfarrapadas que o cliente tende a dar quando não confia em ti o suficiente para te dizer o motivo pelo qual não vai avançar com essa negociação. Então, você vai evitar algo que dói demais, que é esse cenário onde o cliente começa a dar desculpinhas sem fundamento, sem profundidade, para não fazer o acordo contigo, que isso acaba podendo gerar talvez uma frustração ou talvez uma incompreensão, você acaba sem entender muito bem por que está chegando nesse ponto, por que o cliente não está reagindo, e não acaba sabendo a verdade. Sabe? Pode ser que você acaba apontando culpados que não são, pode ser que você acaba acreditando em coisas que não é verdade. Caso muito típico, o cliente que chega no final da apresentação e não tem dinheiro, mas na verdade tem dinheiro, mas não tem confiança, mas ele fica dizendo que não tem dinheiro e quase que te convence de que ele não tem dinheiro. Isso te dificulta o feedback, te dificulta a aprendizagem, porque a gente aprende e tende a aprender muito. Quando a gente não tem sucesso numa negociação, a gente aprende com esse feedback da não venda. Tem essa frase tão típica que a gente usa muito, que diz que você nunca perde. Você vende ou aprende. Né? Você fecha a negociação ou você fica melhor, desde que tenha tido um feedback real, verdadeiro. E acho que a confiança vai fazer com que você tenha feedbacks verdadeiros, com que você entenda realmente o que aconteceu. E não desculpas esfarrapadas. E acho que isso é algo primordial, separar a verdade das desculpas esfarrapadas. Meu cliente não comprou hoje, por quê? E não venha dizer que não tem dinheiro, venha dizer o motivo real, né? Tipo, pode ser que não tenha dinheiro, pode não ser, sei lá. Não é por isso. O que eu estou querendo dizer é, você vai ter a verdade de por que ele não comprou, não uma desculpa qualquer que ele usou para se livrar de você. E em cima dessa verdade, você vai ter a oportunidade de aprender. Aprender em cima de uma base sólida, né, do que o cliente falou. Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Vamos lá ver entender um pouco essa sequência, né? Entender um pouco esse mecanismo de comunicação. Primeiro vamos abrir e entender um pouco perguntas que se fazem a clientes, que vai te ajudar a ter uma boa sequência nesses 4 passos de pergunta, resposta, suporte e retroalimentação. A se estar confortável e fazer com que seu cliente se mantenha confortável. E começo te dizendo que, inicialmente, você tem que preparar o cliente para o que vai acontecer. Você vai fazer perguntas. Então, não faz mal nenhum você avisar o seu cliente. Olha, nesta etapa, eu vou fazer algumas perguntas para você, para identificar um pouco mais sobre o seu perfil de férias, sobre a sua forma de viajar, sobre o que vocês gostam, sobre sonhos, vontades, desejos, expectativas de férias, para entender um pouco melhor o seu perfil, porque eu entendendo o seu perfil, pode ser mais rápido, mais dinâmico, mais específico, personalizar mais, inclusive ser mais rápido. Isso é bom para vocês. Beleza? Beleza. Então você explica o que e por quê. Você faz uma introdução à pergunta. Você fala, vou te fazer perguntas. Isso é quase que uma declaração de intenções de perguntas, né? Você fala, minha intenção a partir deste momento é te fazer umas perguntas e você tem que contar o benefício para o cliente. O que ele ganha te respondendo perguntas? Por que ele iria responder perguntas? Porque você vai personalizar, você não vai falar coisa que não interessa, você vai tratar o assunto encaixado exatamente no seu perfil e, além do mais, isso vai te dar agilidade e velocidade, vai ser mais rápido e mais preciso, mais cirúrgico. Então, esse é o benefício, isso que ele ganha. Você tem que explicar o que vai fazer, qual o benefício que ele vai ter, respondendo as perguntas que você vai fazer. Então, você deixa ele aberto e preparado para isso. Premissa básica, premissa importantíssima. Pergunta certa, eu falo muito isso com muitas pessoas que me vêm com uma coisa do tipo, muitas pessoas que apresentam sistemas de férias me vêm com uma coisa do tipo, eu perguntei isso e o cliente me respondeu uma coisa nada a ver. E aí eu pergunto, como que você fez sua pergunta? A pessoa me explica e a pessoa perguntou uma outra coisa. Pergunta certa, resposta certa, pergunta errada, resposta errada. Eu vou dar um exemplo para você disso. Todo ano você costuma viajar para tirar férias e o cliente, sim. E aí, foi para onde ano passado? Fui para a casa do meu tio. E quanto gastou na hospedagem? Nada, na casa do meu tio eu não pago. Você não teve a resposta que você queria. E agora, essa pergunta é errada. Você perguntou quanto ele... se ele tinha viajado, ele disse que sim, mas você não perguntou se ele tinha despesas para se hospedar. Você vai ter uma resposta que não vai ser útil para nada.
E aí, como que faz essa mesma pergunta, só que da forma certa? Vocês costumam viajar para ficar hospedados em hotel, pousada, resort, do jeito que vocês têm feito até hoje? Vocês têm em mente continuar se hospedando e viajando dessa forma? Isso que vocês têm feito nos últimos anos é o normal que vai acontecer? Vou refazer a pergunta um pouco mais ajustada, tá bom? Vocês têm se hospedado em hotel, em pousada, em resort, do mesmo jeito que vocês pretendem continuar fazendo do mesmo jeito que tem feito até hoje, né? O cliente fala assim, tá bom, na última viagem vocês se hospedaram em qual resort, em qual hotel? Aí você vai ter uma resposta exatamente do lugar que ele se hospedou. E aí, quanto foi a despesa de hospedagem nesse resort ou nesse hotel que você foi? E ele vai falar o valor da despesa que ele teve nesse resort. Ele só tem essa pergunta certa e você tem a resposta certa, que é quanto ele gastou para se hospedar. Então, qual foi a despesa de hospedagem que você teve no destino tal, quando você foi viajar? Você quer saber o valor. Se você faz a pergunta errada, você não vai saber o valor. Aí vai ter que reconstruir a pergunta constantemente. Então, muito importante, muita atenção e muito detalhe em que a pergunta te conduz à resposta que você quer e não a pergunta te conduz a uma resposta que não vai te ajudar, né? Então, pergunta certa, resposta certa, pergunta errada, resposta errada. Né? Coloquei esse exemplo, né, da casa do tio, né? Onde vocês têm tirado, onde vocês viajaram no ano passado? Para, sei lá, Guarujá. Foi legal suas férias? Sim, que ótimo. E quantos dias se passou? Uma semana. Que maravilha, uma semana. E me diga aí, quando vocês gastaram na hospedagem nada que estava na casa do meu tio? Acabou com você. Já da outra forma, ano passado vocês foram viajar para ficar hospedados no hotel e pousado, do jeito que vocês têm feito, o que pretendem continuar fazendo? Fizeram essa viagem? Sim. Foi aonde? Guarujá. Quanto vocês gastaram na semana? 3 mil. Ótimo, você tem o dado que você quer. Pergunta certa, resposta certa. Pergunta errada, resposta errada, tá bom? Então, cuidado ao fazer a pergunta, porque você precisa obter um dado. Não é uma pergunta que não tem profundidade, é uma pergunta específica que busca uma resposta específica. Tá bem? Dentro do item perguntas, né? Campo número 2, perguntas abertas. Você não faz uma pergunta qualquer. Você faz uma pergunta que, basicamente, essa pergunta busca conseguir que o cliente se expressa. E, no final das contas, nós estamos construindo, ao tempo que estamos fazendo perguntas e descobrindo dados de perfil e tal, nós estamos fazendo, nesta etapa da apresentação, uma construção de confiança. E nosso cérebro é construído de tal forma que quando você fala muito com alguém, se abre muito com alguém, o seu cérebro diz a você mesmo, de forma inconsciente, que você confia nessa pessoa. Então, você não quer ele falando pouco contigo, você quer ele falando, vomitando tudo que ele quiser dizer. Você quer ser o convidado aberto. Então, você precisa fazer perguntas que conduzam o cliente a respostas de desenvolvimento e não respostas que podem ser respondidas com apenas um sim ou com apenas um não. Você precisa que seu cliente, quando te responde, tenha que se explicar. E vou te dar um exemplo sobre isso. Quando você faz uma pergunta fechada, não aberta, né, o jeito errado de fazer uma pergunta aberta é quando você fala, está gostando da cidade? E o cliente responde, sim. E você tem a resposta que você queria, mas não foi longe. Ou então, quando você pergunta da cidade que você está conhecendo, o que você mais está gostando para suas férias? Não dá para responder um sim ou não. Ele vai ter que se explicar. O que eu estou gostando é porque tem praia, porque tem isso, porque tem aquilo, isso é legal. Aquilo, né? Ele vai ter que se explicar. Então, pergunta aberta não é que a pergunta é aberta, a pergunta é fechada. A pergunta conduz a uma resposta aberta. Uma resposta aberta é uma resposta que não pode ser respondida com um simples sim ou não. Então, quando você faz uma pergunta de tal forma, sempre que possível, que consiga que seu cliente precise se explicar. Né? Uma pergunta que não pode ser respondida com um sim ou talvez. Uma pergunta que tem que ter uma explicação. Exemplo que eu te falei, né? O que é que você está gostando da cidade? Sim ou não? O que é que mais está gostando da cidade? Aí vai ter que se explicar. O macete, muitas vezes, só adicionar um mais, um porquê. Por que você está gostando da cidade? Ou por que você não está gostando? Isso acaba... Se você fez uma pergunta fechada, isso vai te salvar. Né? Tipo, você está gostando da cidade? Sim. E o que é que você mais está gostando? Te salvou. Né? Então, já pode começar fazendo a pergunta certa. O que é que mais você está gostando da cidade? Né? Você pode buscar essa forma de comunicar, porque o cliente, o convidado, a pessoa que você está apresentando vai precisar se abrir
vai precisar falar mais. E nessa abertura, nessa resposta um pouco mais profunda, né, mais aberta, o cérebro dele manda uma mensagem subconsciente de que ele confia em ti porque ele está falando muito contigo. Então você quer que ele construa essa mensagem inconsciente no seu cérebro, né? Você quer que ele construa isso, então você trabalha desde já para fazer pergunta aberta, porque ele tem que falar. Quanto mais ele fala contigo cognitivamente, de forma subconsciente, o cérebro acaba fazendo uma leitura que ele confia em você. Você quer isso, exatamente isso que você quer. Mas sobre perguntas que demonstrem interesse genuíno. Tem pessoas que insistem, eu tenho visto isso, insistem em fazer perguntas. E pergunta por pergunta, quando a pergunta não tem um interesse genuíno, sincero, a pergunta não acaba gerando o mesmo impacto que quando a pergunta é uma pergunta profunda e sincera. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer é que tem pessoas que se dedicam a seguir, por exemplo, o FORME. Né? O FORME é essa sequência de perguntas sobre família, ocupação, recreação, motivação, interesses e importância. Pessoas seguem essa sequência como se fosse um robô, como se fosse uma automação que parte e segue cada uma dessas perguntas seguindo um procedimento automático de questionário. E isso tende a não ser uma boa ideia. Minha recomendação para fazer perguntas que demonstrem interesse é você buscar, primeiro, identificar o que te interessa na vida das pessoas. E, normalmente, isso vai resolver um problema para muitas apresentações, talvez para sempre vai resolver seu problema. O que você gosta de falar? Você gosta de falar de assuntos familiares? Você gosta de falar de assuntos de férias, de viagens, de destinos? Você gosta de falar de cinema? Você gosta de falar de roupa? Você gosta de falar de futebol? Você gosta de falar de... O que você está feliz, peixe na água, falando? O que te deixa contente? O que você está solto? Falando de trabalho, de negócios? O que você está confortável, peixe na água? E quando você descobrir que você está peixe na água, você tem que descobrir de tudo que você está peixe na água, o que seu cliente também está peixe na água. Então você começa a abordar vários assuntos, vendo com qual cliente reage com mais profundidade. E aí você vai descobrindo o que ele gosta. E se ele gosta de uma coisa que você gosta, a conversa flui, porque você pergunta coisas que ele tem interesse, ele te responde com mais abertura, eles, né? Os convidados, o casal no mundo ideal, isso acaba dando profundidade à conversa, e essa profundidade à conversa gera tudo que a gente está buscando, confiança. Confiança é a base, né, nesta etapa que a gente está construindo essa relação inicial, né, de confiança. Então você tem que evitar perguntas que não te interessem, porque você não vai gerar confiança. Você tem que ir para perguntas que te interessam, porque isso vai gerar confiança. Exemplo prático, para mim é muito fácil que alguém comece a falar de trabalho comigo e eu mergulho no assunto trabalho, porque eu sou alguém entusiasmado pelo mundo dos negócios, pelo mundo profissional, por como fazer as coisas bem feitas, por se dedicar, pelo trabalho duro, pelo esforço, pela cultura da dedicação, pela disciplina. Eu amo essas coisas, eu acho isso uma coisa divertidíssima. Eu coloco desafios constantemente me relacionados à disciplina para testar o meu nível de força de vontade. Só para vencer, para dizer que eu sou uma máquina de ter força de vontade, eu faço esses jogos comigo mesmo. Então, se alguém vai me falar sobre esse assunto, sobre disciplina, organização, força de vontade, dedicação, firmeza, se alguém fala comigo sobre isso, rapidamente vai fluir a comunicação. Então, se eu estou com alguém que começa a me falar de negócios, ou de disciplina, ou de empresas, ou de faturamento, ou de vendas, negociação, tudo isso me interessa muito. Se alguém me traz esse assunto, rapidamente a conversa aprofundiza. Então, se eu estou falando com alguém e quero abrir uma relação, se eu estou com desses assuntos e a outra pessoa que está comigo gosta desse assunto genuinamente, o tanto que eu gosto, essa conversa tende a ser profunda e nós tenderemos a ficar amigos. Veja que a gente fica amigo das pessoas que têm gostos parecidos. Você tem que encontrar assuntos que genuinamente, verdadeiramente, sem fingimento, sem mentira, sem falsidade, você gosta e seu cliente gosta. E se você encontra isso rapidamente se conquista confiança. E todos nós, quase, temos coisas em comum, sabe? Todos nós temos assuntos que nos conectam. O mundo está muito globalizado. Nós todos cada vez somos mais parecidos, os seres humanos. E independentemente de onde somos, todos temos, sei lá, Instagram, ou TikTok, ou todos assistimos YouTube, todos temos Netflix. Isso faz 10 anos... O que assistir uma pessoa na televisão em um país ou no outro era muito diferente. Hoje assistimos a mesma coisa. A Casa de Papel foi assistida no mundo todo. Ou, sei lá, né?
os seriados, a televisão, tudo. Antes o brasileiro estava na novela das 9 e o mexicano com a novela dele e o chinês estava... Agora estava todo mundo na Casa de Papel, né? Colocando um exemplo de como estamos conectados hoje muito mais rápido e muito mais fácil. Estou falando de pessoas de outro país. Imagina um brasileiro do Nordeste com do Sudeste. Imagina você, né, de uma ponta a outra do país. Né? Então, cada vez somos mais iguais. Então, você vai encontrar pontos de conexão rapidamente fazendo perguntas nesse sentido, né? E como estou te falando, perguntas absurdamente sinceras. Assuntos que te interessam até a última gota de sangue. Não vai fingir, porque isso... Sabe, isso se sente na pele. Quando alguém está falando contigo e essa pessoa está querendo forçar a amizade, e você já passou por isso, que alguém está falando contigo, querendo ficar amigo teu, meio que num calçador igual, o pé entra num sapato do número menor, e eu acho que você já passou por isso. Se não passou, vai passar. Eu já passei. Alguém querendo forçar a amizade comigo. Isso é desconfortável, isso não flui, não vai acontecer. Então você tem que ter sinceridade no relacionamento, porque... Você não conquista confiança com uma base de perguntas que não sejam muito verdadeiras e muito sinceras. Não é essa a forma certa de você conseguir chegar nesse resultado. Seguimos. Perguntas que sejam coerentes e estejam contextualizadas, estejam dentro do que a gente está falando. Exemplo prático disso, e coisa que acontece que eu tenho visto. A pessoa pergunta assim, João e Maria, na cidade onde vocês vivem, o que vocês gostam de fazer no tempo livre? E o cliente convidado fala, eu gosto de... ir no restaurante. E o consultor, a pessoa que está apresentando, fala, ótimo. E qual foi a última viagem que vocês fizeram? Acabei de quebrar o contexto. Isso não faz o menor sentido. Está descontextualizado. Então, na pergunta, resposta, suporte, o assunto, tem que fluir. Que atrás de uma pergunta sobre um assunto, se vem outra pergunta dentro do mesmo assunto. A conversa tem que fluir com naturalidade. A pergunta de contexto é tratar um assunto, abrir esse assunto e aprofundar o assunto, né? Tentar trazer. E claro, se você vai sair do assunto, do contexto, você pode falar, mas você avisa que está falando de outra coisa que não tem nada a ver. Fazendo um comentário que não tem nada a ver com isso. E aí você traz um novo assunto, se você quiser. Ou falando de outro assunto, ou vendo esse assunto de outra forma. Aí você avisa que está mudando o ritmo do assunto. Por quê? Porque seu cliente tem que estar acompanhando tudo que você diz. Por quê? Porque atenção é fundamental para conquistar confiança. Confiança é a base, mas sem a atenção do seu cliente, você não tem confiança. Você precisa, antes de confiança, ter a atenção, ter o ouvido. Seu cliente precisa estar comunicando algo que... Ou você precisa estar comunicando algo que seu cliente esteja atento a entender. Senão não vai fazer sentido. E para ter essa atenção, você tem que estar em um contexto, numa coerência. O assunto tem que estar fluindo dentro do mesmo contexto. E esta foi a etapa de pergunta, né? Quero que você veja que a gente fez uma etapa e a gente pode ir mais fundo nisso. Mas esse tipo de perguntas, essas são as coisas básicas, fundamentais que você precisa saber sobre quando você vai fazer perguntas para o seu cliente. Depois que você faz uma pergunta para o seu cliente, ou clientes, ou convidados, ele te responde, né? E quando ele te responde, você tem algumas informações importantes que você precisa entender sobre essa resposta. Quando você terminar a pergunta, você muda a sua configuração mental de perguntão e fica no modo ouvinte, né? Você já perguntou, deixa o cliente falar. Você fica ouvinte calmamente. Porque você está na hora. A pergunta é plantar, a resposta é colher. Então agora você está no momento de colher. E nesse momento de colher, o que vai acontecer é que você vai pegar uma série de dados para fins de cadastro, para análise, que você vai coletar. E você vai poder cadastrar esses dados, por exemplo, quando você faz um questionário de férias, você vai ter esses dados como base sólida para toda a conversa. Esses dados são a verdade absoluta. Então, quanto você viaja, quanto você gasta em viagem, quantos anos você quer viajar, quanto que você tem viajado, está comprometido a viajar a longo prazo, viaja tantas semanas, tudo isso é uma base sólida que você precisa ter para análise e para referência, inclusive, como uma base de referência. Você me falou isso, você me falou aquilo, então entenda que você está ouvindo, porque é nessa resposta que se constrói a apresentação. De essa resposta, da opinião do seu cliente, do seu convidado, do seu ouvinte, é daí que você constrói uma apresentação sólida. Você vai sacar informações de nível pessoal do seu cliente, informações de nível pessoal
Como, por exemplo, você vai entender o perfil do convidado cada vez que ele responde. É uma pessoa, uns convidados, o casal que você está apresentando é alguém mais fechado, é alguém mais aberto, eles tendem a falar com mais profundidade do assunto, ou então é um cliente, nós chamamos de cliente do sim, é um cliente que se chamaria de cliente do sim, ele topa tudo, concorda com tudo, sim, tudo certo, tudo ótimo, tudo maravilha, né? Ou então é um cliente controlador, tudo que você fala, ele quer que você explique ou para te colocar no lugar, ele quer saber por quê, fica sério, domina, quer dominar, né? Ou então é um cliente do contra. Tudo isso você sabe não quando pergunta. Tudo isso você sabe quando o seu cliente responde. Você está em coleta de dados constante nessa etapa. Você vai ser seu cliente é do contra. O que é um cliente do contra? Tudo que você fala, ele tem outro ponto de vista contrário para ver. Como lidar com isso? Que cliente é e como lidar com isso? Você vai ter que sacar isso, né? Você está conhecendo o perfil pessoal, então cada resposta, olha o tanto de dados que você tem. Às vezes é um cliente daqueles que sabe de tudo, que você fala, porque o sistema de propriedades de férias funciona X, Y e Z. E ele fala, já sei, já conheço, já vi. É assim, 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 pode adiantar que eu já conheço. Né? Esse tipo de cliente, o controlador que fala assim, pode ir para a parte de me explicar isso. Não, agora não me explique isso, me explica aquela outra parte. Não, vamos avançar. Pode adiantar essa parte, isso aqui eu já sei. Pode fazer isso, que fica te dando ordens, querendo quase que decidir mais do que tu o que é que você vai fazer, né? Então você vai entender características do convidado. Isso é bom, porque você sabe como se comportar dependendo de como o cliente é. Ou então, das respostas que você tem, você vai coletar dados relacionados a perfil de férias. Como viaja? Como viaja? Em que qualidade? Né? Vai em 3 estrelas, 5 estrelas? Né? Quem decide o lugar onde vai? Quem decide a qualidade? Quantas pessoas viajam em conjunto? Quantas semanas viajam por ano? O que é que essa família gosta de fazer nas férias? O que é que essa família não gosta de fazer nas férias? É praia, montanha, centro urbano, parque aquático, sei lá, exterior, Brasil, Europa, Estados Unidos, Orlando. O que é que busca nas férias? Né? Você vai sacar tudo isso. Você precisa estar fazendo o que quando ele responde? Ouvindo calado. Colhe esses dados, salva no seu HD. Nada mais importante do que ter essa informação salva na sua cabeça, porque na próxima meia hora da apresentação, esses dados podem fazer a diferença entre você concluir uma compra-venda ou você não concluir. Então, fica sacando esses dados, porque nessa meia hora, o nome dos seus convidados e cada dado que eles estão dando pode fazer a diferença entre uma venda, uma negociação bem-sucedida ou não, uma negociação não bem-sucedida. É isso que pode fazer a grande diferença. Perfil de estilo de vida, o que é isso? Como passa tempo livre? De que trabalha? Como funciona a profissão? Tem hobbies? Sabe? Você vai entender um pouco o que essa família, esses convidados fazem na vida. Como vivem, né? Quanto gasta quando vai no restaurante? Que restaurante vai? Sabe? O que eles fazem? Sabe? Você vai entender como vive. E se daí, nessa resposta de estilo de vida, ter um ponto muito forte em comum contigo? E se eles fazem algo que você gosta demais? Imagina que essa família é de São Paulo. Imagina que eles frequentam o campo de futebol do time que você torce e você nunca foi no campo. E eles vão toda semana. Você vai querer saber tudo sobre esse time de futebol e eles são desse time. Colocando um exemplo qualquer, tá bom? Imagina que eles, no tempo livre, jogam basquete, você adora basquete. Imagina que no tempo livre eles fazem trilha, você adora trilha. E começa a perguntar que trilha já fez, que trilha não fez, e qual lugar, e tu contas que tu fez, e eles contam que eles fez, ou que academia eles vão, ou como é a academia, ou que suplementos tomam, sei lá. Mas de estilo de vida se cria relação, se cria profundidade. Então você tem uma base sólida para poder trabalhar em cima de estilo de vida. Ou então perfil histórico. O que é perfil histórico? O que é que tem feito até hoje? Quais hotéis tem hospedado até hoje? O que é que mais gostou desses hotéis que tem viajado até hoje? O que é que não gostou? O que é que não pode faltar? Experiências históricas, experiências passadas, perfil histórico. Você vai saber tudo. Imagina saber tudo isso que eu falei de alguém, saber tudo relacionado a perfil pessoal, perfil de férias, perfil de estilo de vida e perfil histórico. Cara, você tem um raio-x ideal para fazer um contrato com esse cliente agora. Por que você tem que colher isso? Por que você tem que estar ouvindo? Por que não importa tanto a tua pergunta, mas importa bem mais a resposta do cliente? Porque é em cima dessa resposta que realmente você consegue construir uma apresentação personalizada, inclusive usar as palavras que vai ser doces no ouvido do seu convidado, né? Que vai encaixar mais no perfil dele. Então, vamos lá, fizemos pergunta e fizemos resposta. Nós passamos pelo módulo pergunta, pelo módulo resposta, vamos para o módulo suporte. O que é suporte, né? Talvez você está pensando, talvez não.
O suporte é algo tão simples quando o seu cliente terminou de te responder, você ficou calado ouvindo e você faz um ótimo, bacana, maravilha, isso é suporte. Porque, de alguma forma, o suporte provoca algumas consequências, como, por exemplo, incentiva a resposta. E eu costumo brincar que o suporte é o presente que você dá para sua mascote depois que faz uma coisa bem feita. Né? Você dá suporte, né? Você pede para o seu cachorro sentar e depois você dá um presente e você deu suporte. Ele incentiva a seguir fazendo, tendo a mesma resposta. Então, suporte nesse contexto é quando, e não querendo comparar, obviamente, ninguém com um cachorro, nada mais, nada menos, né? Tem cachorro melhor que gente melhor que cachorro, tem de tudo, né? Não, também não quero colocar nada a favor, nada contra, você me desculpe, mas você quer incentivar ele a responder, quer motivar ele a que siga respondendo mais e que responda com mais detalhes e que se explique mais. E é exatamente por isso que se dá suporte. Acabou de dar sua resposta, você fala, que maravilha, que legal, excelente comentário, adorei sua resposta. Lembra, só pode falar isso se seu comentário de suporte for totalmente genuíno. Então, você só pode elogiar a resposta do cliente se for um elogio sincero e transparente. Você vai falar que é uma resposta que ele te deu que é excelente, se você acha que é excelente. Senão você vai dizer, legal, tá bem, ok, entendi, ótimo, muito bem. Senão você não vai dizer que gostou. Né? Você vai elogiando, se aumenta a intensidade do suporte, quanto mais você concorda. É mais superficial quando menos você concorda, porque você está baseando tudo que a gente está falando, pergunta, resposta, suporte, retroalimentação, num conceito premissa básica, que é a premissa básica da verdade, da integridade, da genuinidade, se é que essa palavra existe, né? De ser genuíno, né? Porque senão não flui, nada vai funcionar aqui se nós não somos muito transparentes, muito genuínos, né? Muito autênticos, talvez, né? Mais autêntico, mas que vai funcionar. E depois o tempo inteiro, o suporte tem que manter o contexto. O suporte tem que manter alinhado o assunto, contextualizado no que a gente está falando, porque é o caminho certo para garantir que a conversa flui e você vai ter uma próxima etapa agora, que é a etapa de retroalimentação, onde você pode colocar mais lenha na fogueira. Retroalimentar, que é a próxima etapa, a gente fez pergunta, resposta, suporte, e agora a gente vai para a retroalimentação. Retroalimentação é colocar mais lenha na fogueira. Você já está sacando que o seu cliente está mais feliz e mais confortável de falar e que ele está menos feliz e menos confortável de falar. Onde ele está mais peixe na água, onde ele está mais confortável. E como que ele está confortável, talvez bate um pouco com coisas que você também está confortável. Então você tem que colocar mais lenha na fogueira, incentivar mais a falar, conhecer mais, ir mais profundo. Então retroalimentar não é nada mais, nada menos do que contar o que você sabe, o que você não sabe sobre o que ele falou. Exemplo prático, você perguntou, o que é que você mais gostou da cidade? A resposta, gostei que está muito bem organizada, muito bem estruturada e que tem praia. Você falou, ótimo, que maravilha, também gosto de cidades, e agora vem a retroalimentação, também gosto de cidades bem organizadas, que tem praia, porque para mim a praia faz parte da minha vida, eu gosto de estar sempre perto do mar como estilo de vida. Acho que de alguma forma isso gera felicidade na minha vida. Retroalimentei, coloquei mais lenha na fogueira. Mas me diga uma coisa, João e Maria, quando vocês pensam em viajar, a praia tem que fazer parte também. Então, estamos falando onde eu moro, o que eu faço, e depois eu coloquei, não no estilo de vida, mas sim também nas férias, o mesmo assunto. Então, eu estou no motivo praia como centro do assunto, no contexto praia como centro do assunto. E eu falei o que eu sei, o que eu não sei, o que eu concordo, o que me faz sentido sobre isso, colocando mais lenha na fogueira. E a gente vai aprofundando e aprofundando no mesmo assunto. Então, poderia, se não quisesse ir pelo assunto de falar mais de praia, poderia falar de alguma coisa sobre a cidade deles, porque vocês têm a sorte que moram na cidade, tá, que tem uma bela praia, isso é muito legal, eu queria entender um pouco de vocês, quanto que vocês frequentam nessa praia, e aí entenderia um pouco mais sobre assuntos familiares deles, né? Então isso tem muitas vertentes de dar profundidade a esse assunto dentro da retroalimentação. Você conta por que você concorda ou por que você duvida disso, né? Por que faz sentido, o que não faz sentido, o que está acontecendo, qual o nível de contexto que isso tem na sua vida, né? Você pega a vida do cliente, como isso encaixa com a sua. Então você vai retroalimentando, lenha na fogueira, né? Trazendo profundidade. Como eu estou falando em cada tópico, eu falei isso em pergunta, falei isso em resposta, falei isso em retroalimentação e estou falando isso em suporte. E o que eu quero que você saiba sobre isso é que você, em suporte, também precisa ser absurdamente sincero. E atenção, porque esse absurdamente sincero, em retroalimentação, tem uma pequena ressalva. E é algo que eu tenho visto
acontecer. E tem que ter cuidado, porque em retroalimentação, e em ser absurdamente sincero, você tem que ter muito cuidado, porque você não quer convencer a ninguém a gostar de algo que você não gosta. Para isso, você tem que aprender a gerenciar os assuntos. E eu tenho um exemplo muito bom sobre isso, porque em uma ocasião, tinha treinado uma pessoa estava fazendo apresentações. E essa pessoa gostava muito de pesca. Não sei se você gosta, se você não gosta de pescar, mas essa pessoa ela adorava pescar. E em um momento eu estava fazendo uma apresentação e estava mostrando um dos nossos empreendimentos que tem um rio dentro e nesse rio é possível pescar. E estava explicando, quando você for nesse destino, você vai poder sentar na beira do rio, tem umas varas que o próprio empreendimento empresta e você vai poder jogar a vara e ficar ali pescando, relaxando durante a tarde. E o cliente respondeu, eu não gosto de pescar. E a pessoa que estava apresentando, em vez de rapidamente gerenciar o assunto, e gerenciar o assunto seria ter passado para o próximo assunto, eu entendi, tá bom, e passa para o próximo e vai adiante. A pessoa falou, mas olha, pescar dá uma tremenda de uma paz de espírito. Ele falou, tá, mas eu não gosto. Ele falou, não, mas é porque você não deve ter nunca pescado. Porque quando você aprende a pescar, sua vida é melhor. E ele falou, nunca me interessei por isso, nem gosto. E ele queria vender a ideia de que pescar vai melhorar a vida do cliente e tem que aprender a gerenciar. Quando você fala um assunto, mas em retroalimentação, e não bate com o cliente, você dá uma ouvido de mercador, entrou por aqui, saiu por aqui, passa adiante, vai para um assunto que lhe interessa e volta a deixar a conversa fluir. Você não quer convencer ninguém a gostar de nada que ele já não gosta. Você só quer conectar coisas que você gosta com coisas que seu convidado gosta. Quero te dizer que o processo de pergunta, resposta, suporte e retroalimentação dura a apresentação toda. Então é algo que você tem que ir deixando que essa ficha caia em você e aprender a fazer essa gestão desse processo de uma forma natural. Você pergunta, o cliente responde, você saca os dados, você dá suporte, ótimo, bacana, você retroalimenta e traz uma nova pergunta, porque pergunta, resposta, suporte e retroalimentação, na sequência tem uma nova pergunta. E aí volta a ter essa sequência com naturalidade. E essa é da forma que foi. Pergunta, resposta, suporte, retroalimentação, nova pergunta. E assim que isso vai acontecendo com naturalidade. Tem que deixar que isso faça parte da sua vida. Ser muito genuíno, ser muito autêntico. Não querer convencer o cliente a gostar de nada que não gosta. Estar muito ouvinte. Os dados são tudo. Você já percebeu, os dados vai te dar... Os dados te dão essa eu sei que não é uma boa palavra, sabe? Mas te dão o poder de pegar na ferida do cliente. Te dão um motivador de compra, né? Te dão a oportunidade de pegar no fígado do seu convidado e exprimir até que ele compre, porque ele não vai resistir. Se ele te fala que quer ir para Orlando a levar a filha que vai fazer 15 anos, porque ele já prometeu, cara, você tem um motivador de compra importante. Se você apertar aí com a filha e o coração dele esse assunto, talvez só por isso justifica uma aquisição. Né? Eu me lembro de casos de pessoas nessa etapa de pergunta, resposta, suporte e retroalimentação, descobrir que o cliente gosta, que o cliente não gosta da cama do hotel onde se hospedou na última vez que se hospedou. O cliente acabou comprando porque sabia que teria relacionamento com alguém que diria se a cama está boa ou não está boa. Uma compra de 50 mil reais, entendeu? Então, essa é a importância, né? Poder de fazer ou não fazer uma compra, depois se comunicar como uma conversa que flui com naturalidade, que vai tomando profundidade, criando empatia, criando contexto, criando relacionamento, aumentando a confiança, tendo a atenção do cliente, tudo isso tende a te levar para ter a maior e melhor venda possível. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, nesta quinta-feira, neste horário diferente, agora que vai ser às 8 horas da noite neste ano de 2023. Agradeço do fundo do coração que você tenha me acompanhado. Se você curtiu, está convidado a deixar seu like ou compartilhar com um amigo que talvez precise melhorar como é que está fazendo até hoje essa pergunta, resposta, suporte e retroalimentação. Se você quer ajudar, ele manda o link. Ele vai gostar, ou talvez... Deixa um comentário. Se você não gosta, pode deixar também, fica à vontade. Eu sei que eu vejo você próxima semana na sessão com o Ricardo número 92, já na semana que vem. A gente vai continuar aprofundando neste universo para você aprender o mecanismo exato para fazer 100 mil reais em 30 dias, criando um negócio de propriedade de férias do absoluto zero, mesmo que você não tenha nenhum imóvel. E é isso que você aprende aqui comigo. Forte abraço. Até a próxima semana, próxima quinta-feira, 8 horas.